doenças pré-existentes como diabetes, hipertensão ou com baixa imunidade. Fique atento aos sintomas, são semelhantes aos da gripe. Em caso de dúvida, ligue 136. Uma parceria Rádio Senado. Wilson Novaes Júnior. Acesse o blog da informação, não deixe que o assunto se encerre. Credibilidade é aqui, jeguierreporter.com.br. Cultura e entretenimento, anote o endereço, não erre. Meu blog preferido é jeguierreporter.com.br. A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Texto de autor desconhecido, mas que se encaixa perfeitamente em nossa reflexão neste final de ano. Há um ano atrás, quando estávamos planejando as festas de final do ano, fizemos muitos planos para o futuro de 2020. Reclamamos muito de 2019. Reclamamos mais do que agradecemos, não é verdade? Daí chegou o tão esperado 2020. Quantos sonhos e planos, quantos planejamentos e expectativas por um ano de número par, 2020. E 2020 foi um ano ímpar, diferente de tudo que já vivemos até hoje. Famílias separadas, avós adoecendo sem ver os netos, netos sem afago dos avós, pai e mãe longe de seus filhos, filhos longe de seus amigos, partidas sem despedidas, muito choro, sem entender por que tão rápido, sorrisos embaixo de máscaras, rostos cansados com marcas de máscaras, mãos aflitas à procura de água, sabão e álcool gel, médicos e profissionais da saúde exaustos, cidades vazias, hospitais cheios, cemitérios lotados de rico, pobre, velho, jovem, crianças, negros, brancos, artistas famosos, anônimos, gente dos 4 cantos do mundo indo para o mesmo lugar. Um lugar sem volta. Um vírus e milhões de sonhos cancelados. Um vírus e milhões de famílias destruídas. Um vírus e milhões de expectativas trancadas em casa. E você, que lição tirou de tudo isso? Já agradeceu por ter chegado até aqui? Você entendeu que os planos de Deus são diferentes dos nossos? Você entendeu a importância do agradecer? Você entendeu a importância e a falta que um abraço faz? Você entendeu que a sua família vale muito? Você entendeu que a ganância por ganhar dinheiro não vale a pena? Você entendeu que a cor da pele não faz diferença? Você entendeu a importância de viver o hoje? Você entendeu a importância de dizer eu te amo para quem você ama agora? Você entendeu a importância de pedir perdão a quem você ofendeu? Você entendeu que bens materiais como roupa de marca, o carro do ano e a mansão tão cobiçada, nada disso leva quando você vai embora? Você entendeu a importância dos minutos com seus filhos? Você sabia que muitas famílias não vão comemorar esse Natal? Você sabia que você é privilegiado em ter a sua família reunida neste Natal? Você entendeu o que é gratidão? Gratidão é agradecer a Deus por cada minuto vivido. Gratidão é ter o aconchego da família, é poder respirar e sorrir sem máscaras. Gratidão é poder compartilhar um abraço entre pessoas. Gratidão é viver o hoje intensamente. Gratidão é viver em harmonia. Agora eu te faço um convite. Vamos orar e agradecer pelo ano de 2020 e planejar menos em 2021. Vamos somente orar por dias melhores. Vamos aproveitar mais cada minuto ao lado de quem a gente ama. Vamos reclamar menos. Vamos deixar Deus conduzir à maneira dele. Vamos refletir o que realmente importa.
Cada minuto vale muito. Lembre-se disso. Cada minuto importa. Que Deus nos abençoe. Amém. O autor é desconhecido. Muito bom dia para você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Está no ar mais uma edição do nosso jornal diário via web, pelos nossos canais do Jequié Repórter, Facebook, YouTube e também o blog. Participe conosco, curtindo, comentando e compartilhando esse jornal que é feito em Jequié com notícias da Cidade Sol e, como sempre, contamos com a sua participação do outro lado da telinha. Começamos o programa hoje de uma forma diferente, com uma linda mensagem especial de fim de ano, gravada pelo jornalista Wilson Novaes, que já está aqui para comentar também essa mensagem que tem como ela mesma fala, né, tem importantes reflexões que podemos fazer nesse ano de 2020, que foi um ano atípico, está sendo um ano atípico e diferente de tudo que a gente viveu, pelo menos que eu vivi, que muitas pessoas estão vivendo, mas sempre renova aquela esperança no final do ano, após o Natal, de que no próximo ano a vida seja melhor. Então vamos dar início, começando como sempre com você, Wilson Novaes. Um bom dia nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro, se aproximando do final do ano. Perfeito, bom dia para você, Rony, bom dia para o senhor Toninho de Miquelino, bom dia para todas as pessoas que estão com a gente. É como a gente comentava aqui fora do ar, essa mensagem que eu não sei quem é o autor, ela me tocou muito, né? Eu disse assim, alguns tópicos com certeza nos atinge, né? A todos nós somos imperfeitos, e isso é uma realidade, não vamos aqui nos enganar, né? Dizer que somos diferentes, mas é verdade, é o momento que estamos vivendo, um momento delicado, do momento que a gente analisa uma série de situações, mas que a gente tem que renovar a esperança, né? Confiar, a gente está aqui, é uma passagem, e essa passagem que a gente faça da melhor maneira que entendemos e possamos fazer. Professor Toninho, bom dia. Bom dia, Wilson, bom dia, Rony, bom dia a todos dessa live maravilhosa. É uma reflexão muito bonita que as pessoas têm que prestar atenção o que nós, enquanto seres humanos, somos, né? A realidade é essa. Muita gente se julga pelo seu dinheiro, muita gente pela beleza, outros pelos conhecimentos que se tem, mas que na realidade que quando a gente morre, a gente não leva nada, fica tudo aí. A única coisa que você deixa de legado é o seu nome, é o nome que fica. É o nome do Toninho de Miquelino que vai ficar, que o pessoal vai lembrar, é o nome do Wilson Novaes que vai ficar, do Rony Braga e de todos aqui. Oi. A única coisa que se deixa aqui nesse mundo e que perpétua por muito tempo é o nome. Mas, a não ser isso, não se leva nada. Nada se leva. A gente vai. Então eu vou te cortar rapidinho, que o nosso convidado chegou, eu preciso colocar a imagem aqui, a gente já volta com você, okay, beleza? Então bem. Só um minutinho que a gente já volta com o James Meira, que chegou aqui ao estúdio.
Já estamos de volta ao programa, nosso convidado já chegou aqui à mesa, eu interrompi o Toninho de Miquelino. Caso você queira terminar a sua mensagem, Toninho, você estava falando... Porque o microfone não estava beleza, né, Toninho? Bom dia, professor. Bom dia, Wilson. Bom dia, Rani. Bom dia, James. Né? E bom dia a todos aqueles dessa live maravilhosa que está conosco todos os dias, todas as manhãs, nesse momento especial. Voltando só ao assunto da reflexão. Muito boa e bem lida pelo nosso companheiro e jornalista Wilson Novaes, meu amigo de fé, meu camarada. E dizer para vocês, é o que eu estava dizendo aqui, a realidade é uma só. Nada fica nesse mundo, não adianta você ser intelectual, não adianta você ter muita riqueza, não adianta você ser bonito, não adianta você... Nada disso você leva quando morre. A única coisa que fica e o legado que fica é o nome da pessoa. Se foi bem, fica perpétuo por muito tempo. Se foi mal também, as pessoas lembram que é perpétuo também. Mesmo assim, fulano era ruim demais. Fulano era... Então, a única coisa que a gente deixa nesse mundo, quando parte, é o nome. Mas que vocês reflitam sobre essa manhã que nós iniciamos esse programa com essa bela mensagem. Pois é isso aí. E já no programa de hoje, né, para encerrar as nossas lives da semana, e o GQE Repórter traz aqui, é um prazer tê-lo conosco, pós-eleição, né, primeiro turno das eleições, o James Meira, o jiqueense, que postulou pela primeira vez a condição de prefeito de Jiqué, disputou nas eleições, teve uma votação, diríamos, muito grande, expressiva, né? Esse é o termo, e que deixou aí um assunto para refletirmos, né? Sobre o que o jiqueense, o eleitor, pensa hoje em relação a essa cidade, em relação aos seus candidatos. Bom dia, James. Bom dia, meu caro Wilson Novaes, satisfação muito grande estar aqui. Bom dia, professor Toninho de Miquelino. Bom dia, Rony, satisfação. Wilson, eu acho que nós deixamos uma mensagem muito importante nas urnas, que foi a de que boa parte do povo jiqueense não aceita mais aquela velha maneira de fazer política. Me parece que essa foi a missão mais importante que nós cumprimos neste pleito, já que não chegamos à vitória eleitoral, mas tivemos sim uma vitória muito expressiva do ponto de vista moral e do ponto de vista político. Não fomos vencedores apenas eleitoralmente. Mas deixamos nosso recado. Eu quero mais uma vez aqui reiterar a minha gratidão a todos os jiqueenses que confiaram no nosso nome, muitos dos quais não nos conheciam pessoalmente, Wilson. Eu todos os dias converso com pessoas que dizem assim para mim: eu votei em você, mas não lhe conhecia. Votei porque lhe vi nas redes sociais, votei porque alguém me falou a seu respeito, me contaram a sua história. Então foi, na verdade, foi um grito de liberdade que estas pessoas, 27.407 pessoas, deram em relação a esse modelo antigo de fazer política em Jequié, que para essas pessoas, e acho que para boa parte de outros eleitores também, que não apenas os de James Meira, é um modelo ultrapassado que precisa ser vencido. Ô, James, isso que você está falando, você na condição de candidato, eu lhe confesso que eu ouvi, mas não foram poucas as pessoas, acredito, Toninho. Eu sou morador do São Judas ali, eu tenho um grupo de amigos que a gente bate papo, todos têm suas posições, ninguém induz ninguém a nada, mas eu via todos os dias, principalmente nas 2 semanas, aumentando gradativamente esse posicionamento de pessoas que diziam isso, que foi dito a você. Eu nem sei quem é James Meira, mas comecei a ouvi-lo nos debates que foram transmitidos e comecei a ver uma chance, uma luz no fundo do túnel para a gente dar uma mudada nesse contexto político de Jiqué. Eu ouvi de inúmeras pessoas isso, o que você está agora de viva voz, dizendo que, logicamente, você era o candidato e ouviu. E essas pessoas votaram em você. Qual a lição que você tira disso? Primeiro, porque você, a primeira tentativa que fez foi uma tentativa de sucesso. O que é que daqui para frente você pode dizer assim, eu tenho algum aprendizado para uma próxima, porque 27.407 e poucos votos não é para você dizer assim, foi uma tentativa, não ganhei, desistir, lhe dá fôlego para você, não é, ser candidato a uma próxima oportunidade. Fale para a gente aqui, para nossos seguidores, o que é que você pensa daqui para frente para esse grupo político que você foi a liderança principal?
Wilson, a grande lição que eu tiro é de que o povo de Jequié estava desejoso, ávido. Eu digo o povo, obviamente, não estou dizendo que todos quiseram isso, porque nós tivemos um projeto político vencedor do ponto de vista eleitoral, que ficou com o velho modelo, né? Eu digo velho também aqui, não estou fazendo nenhum demérito. Neste momento, não. Eu digo porque era uma candidatura apoiada por todas as antigas oligarquias jiqueenses, e isso demonstra que muito do antigo será repetido agora, na próxima gestão. Mas a grande lição que eu tiro é de que o povo jiqueense, uma vez sentindo-se representado por alguém que conseguisse aliar o discurso à prática, está disposto a fazer essa aposta num projeto novo. Essa é a grande lição. E é preciso aliar discurso e prática, porque o discurso de que não vai ter cabide de emprego, nós não vamos trabalhar da forma como trabalhavam antes, vamos fazer diferente e tal. Sem uma prática que respalde esse discurso, as pessoas também não estão mais tão afim desse tipo de coisa. Nós mostramos, por meio das nossas palavras, e mostramos também naquilo que foi possível por meio das nossas atitudes, que nós queríamos coisas diferentes. Por exemplo, recebemos algumas ofertas, do ponto de vista financeiro, muito substanciais, e rejeitamos essas ofertas. Por quê? Porque nós não queríamos estar amarrados. Você recebeu dinheiro de financiamento de alguém? Recebemos de pequenos doadores. Doações, pequenos doadores. Doações de 1.000, doações de 2.000. Fizemos o nosso coquetel, que foi a principal fonte de recurso durante a campanha. Um coquetel que nós fizemos ali no Gran Terrara. Tudo informado à justiça, prestado conta à justiça, porque hoje você não pode fazer mais absolutamente nada de doação, né? Você não pode doar uma camisa. Nós tínhamos camisas. Ué, James, se não pode doar camisa, como é que vocês tinham camisas? Nós vendíamos as camisas. E todas as camisas prestadas contas à justiça, uma a uma. O coquetel é a mesma coisa. Então, nossa principal fonte de recurso para manter a nossa campanha foi o nosso coquetel. Agora, recebemos algumas doações pequenas, de 1.000, de 500, de 300, de pessoas que queriam doar, legalmente o fizeram, tudo certinho, na conta de campanha recebemos. A nossa campanha vai sair por menos de R$40 mil, Wilson. Eu não tenho certeza absoluta, mas ouvi do meu coordenador financeiro que é algo em torno de R$32 mil. Bem, então essa é a grande lição. O que nós pensamos para daqui para frente? Há um sentimento muito forte das pessoas que votaram com James Meira de que a gente dispute o cargo de deputado em 2022. Essas pessoas pensam principalmente no cargo de deputado estadual, talvez porque é naturalmente o primeiro degrau daquele que quer uma cadeira no parlamento, né? Então, o primeiro parlamento seria a Câmara, como em 2022 não tem Câmara municipal, então o primeiro parlamento seria a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Esse é um sentimento muito forte, transmitido por muitas pessoas, e que nós estamos ouvindo, e quem sabe, nós estaremos pleiteando uma cadeira na Assembleia Legislativa em 2022. Agora, é claro que são eleições distintas e nós precisamos racionalizar esse sentimento. Então, vai ter um momento que a gente vai trazer esse sentimento do povo para algo mais racional e, nessa conversa com o povo, se for esse o entendimento, se for a vontade do Senhor, a gente vai. James, eu lhe conheço há algum tempo atrás e as suas pretensões eram sair candidato a vereador. Primeiro momento. Me lembro bem naquela campanha de Tânia, quando Tânia estava saindo e entrando o Sérgio da Gameleira. Você tinha pretensões de sair candidato a vereador, não sei o porquê. E de repente James candidato a prefeito. O que lhe levou a essa candidatura já a prefeito? Em 2016, professor, nós éramos, o senhor se lembra, nós éramos assessores do vereador Josué Menezes e nós acreditávamos que talvez a nossa candidatura pudesse prolongar a vida do grupo político liderado pelo então vereador Josué Menezes, porque nós vimos uma certa dificuldade de ele chegar à reeleição. E, de fato, essa dificuldade mostrou-se verdadeira nas urnas.
Josué, ele sofreu muito naquele mandato. É um dos homens mais honestos que eu já conheci na minha vida, e digo isso, repito isso, reitero isso todo o tempo, porque de fato o é. O senhor também o conhece. Só que ele sofreu muito naquele mandato por conta de algumas questões circunstanciais que eu não vou aqui expô-las porque não convém. Mas em nenhum momento por causa de desonestidade do vereador. E nós projetávamos uma dificuldade de reeleição. Então, eu queria ser a alternativa para que o nosso grupo político continuasse vivo, em evidência, né? Não foi possível lançarmos a nossa candidatura, porque numa conversa com, então, capitão Tadeu, deputado estadual, hoje Major Tadeu, né, mas ele mantém o nome político de capitão Tadeu, ele nos falou que nós poderíamos perder a carreira policial, porque nós não tínhamos ainda 10 anos de serviço. Então, eu não ia colocar a minha carreira profissional em risco. Naquele momento ali, eu estava na ativa da Polícia Militar. Bom, 2020, candidato a prefeito, né? Queria ser candidato a vereador em 16, candidato a prefeito em 20. Ok, por quê? Porque nós precisávamos de uma representação conservadora em Jequié. Nós precisávamos de uma representação de direita em Jequié. Nós precisávamos de uma representação nova em Jequié, de alguém que tivesse desligado da política antiga, dos caciques políticos antigos. E nós dissemos isso, e isso ficou muito claro nas nossas propostas, ficou muito claro na nossa caminhada. Quem caminhou de perto conosco sabe que nós não tínhamos contato com nenhum cacique político. O desespero foi tão grande que as pessoas começaram, ao ver a nossa projeção e a possibilidade de chegarmos à vitória eleitoral agora em 2020, começaram a tentar nos associar. Roberto Brito financia a campanha de James Meira. Mentira. Hassan financia a campanha de James Meira. Mentira, impossível. Euclides financia a campanha de James Meira. No fim das contas, Sérgio, que é o prefeito em exercício, mas ele cometeu um erro grave que apenas homens desprovidos de caráter fazem, né? Ele gravou um áudio no sábado anterior às eleições dizendo que todo mundo agora votava 51. Ué. Todo mundo 51, minha filha, agora é todo mundo 51. E depois ele grava um outro áudio dizendo que foi uma montagem o primeiro áudio. Não foi montagem coisa nenhuma. Mesmo porque não tinha por... Como é que a pessoa monta um 51 na boca de Sérgio, tanto 51 na boca de Sérgio? E teve autorização? Não teve. Não houve absolutamente nada. O que ele queria era nos matar politicamente, eleitoralmente. Porque ele sabia que se dissesse que estava nos apoiando, as pessoas iam usar aquele áudio com outras pessoas na véspera, né? E no dia da eleição, para dizer, olha, quem está apoiando o James é Sérgio. Então o povo de Jequié que rejeita a ele, rejeitaria a nós. Talvez esse, por exemplo, tenha sido uma das razões porque nós perdemos as eleições, porque nós perdemos por 2.870 votos de diferença. E ele apoiou o Zé Cocá? Olha, eu tenho certeza absoluta que sim, mas não diretamente. Sim. E não sei se por vontade própria. O fato é que tanto ele, Sérgio da Gameleira, quanto o Zé Cocá têm como líder maior o governador do estado. E tem aquela análise feita pelo nosso amigo Wilson Novaes aqui um tempo atrás, e o Wilson, ele desafiou, eu quero que digam que eu estou mentindo. Até hoje ninguém pôde dizer que o Wilson estava mentindo, porque não estava. Então estava todo mundo junto. Quer dizer, se Sérgio é liderado político de Rui Costa e Cocá é liderado político de Rui Costa, com quem que está Sérgio? E foi a primeira, eu lhe confesso, eu já vi algumas vezes, mas com a intensidade desse ano, James, Toninho, e eu nunca tinha visto de alguém numa campanha política dizer assim, ó, não diga que está comigo. Eu citei isso aqui várias vezes. Eu vejo Zé Cocá apoiado por Euclides, porque o filho ostentava a publicidade e o filho é o vereador com o maior número de votos de Jequié. Reuniões lá que tiveram em meu bairro, inclusive uma declaradamente com o Zé Cocá, e negarem publicamente. Isso foi a primeira vez. Sérgio, o prefeito, e Euclides, não digam que está comigo, lá adiante a gente se entende, porque é todo mundo do mesmo grupo. Eu falei, rapaz, eu nunca tinha visto, porque o que ganha a eleição é soma, né? Mas eles faziam com medo de que trouxesse essa dificuldade. E aí depois jogaram para você essa bomba, né? Sim. Vinha grande e aí jogaram para lá. E você reagiu como? Eu fiz um vídeo no sábado, um pouquinho mais tarde. Esse áudio de Sérgio, o primeiro, foi em torno de umas 5 e pouca da tarde, do sábado, véspera da eleição. Então ali o desespero
era alguma coisa absurda no grupo deles, né? E quando eu falo grupo deles, eu estou falando aqui, claro, veja, deixar aqui bem claro, eu torço para que Jiqué dê certo sob Cocá, como torceria que desse certo sob qualquer outra liderança política eleita pelo nosso povo. Eu oro para que Jiqué dê certo. Eu peço a Deus que ilumine a vida de Cocá, dos secretários, da vice-prefeita. O que nós estamos fazendo aqui é uma análise em retrospectiva e em nada quer dizer que eu esteja esperando o fracasso do governo Cocá. Pior, melhor. Né? Não, absolutamente, porque eu vivo em Jequié, eu estou no barco. Se ele naufragar, eu morro junto. Agora, o áudio de Sérgio da Gameleira foi em torno de 5 e pouca da tarde, do sábado, véspera das eleições. Aí nós fizemos um vídeo dizendo que era mentira, mais uma fake news. Na verdade, eu fui a maior vítima de fake news nessa campanha inteira. A única coisa verdadeira que falaram sobre mim nessa campanha inteira, que eles quiseram colocar contra mim, mas que também não podiam fazer muita coisa, era o meu duplo vínculo quando policial militar e assessor parlamentar. Isso aí é verdade. Todo mundo que me conhece sabe disso desde sempre, né? E eu só tenho elogios na polícia e tive uma boa participação, eu julgo, na Câmara. Mas tudo mais mentira. Mentira. Essa foi mais uma mentira. Então eu desmenti. Só que, professor Toninho, quem está, por exemplo, numa zona rural mais distante, não necessariamente tem acesso ao meu vídeo desmentindo o Sérgio. Tem acesso ao áudio que é levado por aquele cara que está interessado no voto, por exemplo, em Cocá. Você vai votar em James? Ah, peraí, deixa eu te mostrar quem apoia James. E aí mostra o áudio de Sérgio. Por isso que eu digo que o que Sérgio fez, somente um homem sem caráter faz. Porque ele sabia que a imagem dele colada de qualquer pessoa enterraria essa pessoa. O que ele fez foi tentar me enterrar na véspera da eleição. Se nós pensarmos que, por exemplo, tirando 1.500 votos de Cocá, nós estaríamos eleitos, não precisávamos tirar os 2.870. 1.500 votos que nós trouxéssemos de Cocá para cá, nós estaríamos eleitos. E aqui eu não estou falando de um monte de coisa que foi vista no dia da eleição, que todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Um monte de coisa que foi vista no dia da eleição. Se nós tivéssemos 1.500 votos desses 2.870, nós seríamos o prefeito de Jequié. Então, o cara chega lá numa zona rural, ou para alguém que não tem acesso às redes sociais, ou que não está acompanhando com frequência as redes sociais, e mostra que áudio? Mostra o áudio de Sérgio dizendo, minha filha, agora é todo mundo 51, todo mundo 51, todo mundo 51. Então, o cara que usa a rejeição que tem para prejudicar alguém só pode ser um cara sem caráter. Você, durante a sua campanha, posso fazer? Não, fica à vontade. Durante a campanha, você visitou muito as zonas... Nós temos agora 51 pessoas nos assistindo. 51 é um número muito bom. Bom, mas já está aqui bem mais... A audiência está muito boa. Aí é na sua aqui sala, na né? minha, é na minha. Beleza. Ótimo. Quero mandar até um abraço aqui, me permita, para Jaque Lomante, porque ela já vinha mantendo muito contato comigo. Olha, pegue o Jânio para levar na rádio, que eu já estou até encaminhando lá para o pessoal da Rádio O Povo, para que você vá lá também, mas lá a direção é que determina. E eu falei, olha lá no site, ele diz assim que ele chegar. E ontem ela me passou essa mensagem e eu consegui falar em cima da hora e você disponível veio aqui, está batendo esse papo. Só essa justificativa. Bem, as suas, na campanha, vocês pecaram em não ter ido muito à zona rural ou você acompanhou todo o trabalho da zona rural? Não, nós não fizemos o trabalho que deveríamos fazer na zona rural, porque a campanha, professor, hoje ela é feita para quem está no poder. Uma campanha de 45 dias para o desafiante é muito difícil. Para o desafiante que não tem recurso, é mais difícil ainda. E a campanha da zona rural, ela é uma campanha diferente porque ela demanda mais tempo. Então, eu saio daqui para ir, por exemplo, a Florestal. Pense no tamanho da região de Florestal. Uma das regiões mais importantes dessa cidade. Mando um abraço para o povo de Florestal. Mas... Você tem quantos votos na zona rural para a gente... Você tem esse levante só a zona rural? Não, eu não tenho esse número exato, Wilson. Mas nós perdemos a zona rural, no entanto, nós perdemos com uma diferença muito menor do que aqueles projetavam. Por exemplo, em Itajuru, nós tivemos 190 votos, 194 votos, enquanto o candidato eleito teve 300 e alguma coisa. Então, a diferença que eles projetavam era muito maior. Nós conseguimos tirar essa diferença. Portanto, professor, respondendo a sua pergunta, nós não fomos o quanto deveríamos à zona rural, nós não fizemos a campanha que deveríamos ter feito na zona rural, porque nos faltou tempo. Pré-campanha você não pode pedir voto.
Então, enquanto eu não podia pedir voto, outros candidatos estavam sendo ouvidos todo dia em algumas das rádios de Jequié, e nós sabíamos que aquilo ali era uma campanha. É pré-campanha, mas que, na verdade, para todo mundo que está ouvindo, é campanha. É a pessoa se apresentando, a pessoa dizendo que fez isso, que fez aquilo outro. Soa como campanha e funciona melhor. Funciona como campanha, né? Então, 45 dias é muito curto o tempo. É um tiro muito curto, é coisa muito rápida. Quando você vê, já passou. Veja que nós estamos a quase 40 dias do fim das eleições. Foi ontem. Então, nós não fizemos o trabalho que deveríamos ter feito, mas sou muito grato à Zona Rural de Jequié, porque mesmo sem ter ido tanto a essas localidades, mas fomos a quase todas, mas mesmo assim tivemos uma votação muito expressiva. Eu acho que nós beiramos aí os 35% de votos na Zona Rural. Ô James, eu vou fazer aqui uma análise. Você fique à vontade para discordar de tudo que eu falar, até porque eu não estava participando de sua campanha, não tive nenhum. Vi a sua campanha na rua e vi a fase final, que eu lhe confesso que em 3 ou 4 dias eu falei, vai ganhar a eleição. Vai ganhar a eleição, porque da forma que o povo estava mudando. Não tinha nem conhecimento, dizia, eu vou votar porque eu quero que mude. Falei, rapaz, isso complica. Liguei para 4 vereadores amigos. 2 se elegeram e 2 não se elegeram. Eu perguntei a eles, e aí, como é que vocês veem essa campanha? Rapaz, o James vai ganhar. Nós estamos tendo dificuldade de passar a mensagem do nosso candidato a prefeito. E para não perder o voto, a gente está dizendo, o prefeito está liberado. Falei, rapaz, eu comentava com as pessoas próximas de mim, todas são testemunhas. Eu entendo assim, James, me discorde e me explique, que o não ganhar, você é vitorioso, mas não ganhou, o resultado é o ganhar, né? Que teve assim alguns pontos que, primeiro, porque você não entrou como no início, como aquele que poderia chegar lá. Você era visto assim, já terceiro, e olhe lá, né? Tinha outras até mais. Como é o nome do menino? Não. Pé Roxo. Pé Roxo e Rita que era o governo. Rita é o governo. É. E aí esses daí são para... Já Pé Roxo não. Pé Roxo disse que era contra. Ele até toda vez que eu falo que ele era... Não sou candidato do governo. Mas tudo bem. Mas aí a gente pergunta, quem eram os candidatos a vereador que estavam com você? Não é? Essas pessoas, quanto pôde trazer de volta? Porque não elegeu nenhum do Patriota. Não, é? nenhum. Você teve quantos candidatos? 11 apenas, Wilson. 11 apenas. Então, tinha outros pulverizados candidatos pedindo voto, lógico, para os outros candidatos. Inclusive na Zona Rural, que a gente sabe que eles têm um preceito. Talvez isso foi minimizado no início e no fim não deu tempo de você recuperar isso. Sim. De fazer seu nome naquele momento que o povo começou a entender que era melhor votar em você para ser um candidato mais fora. Não é isso? Eu estou errado? Não, você está certíssimo. Não foi isso? Foi exatamente no início isso. uma coisa e depois do meio para o fim, principalmente para o fim, você ganhou outra visão da cidade. No primeiro momento, quem nos conhecia eram as pessoas com quem nós tivemos ao longo da nossa vida algum relacionamento. Mas nós nunca fomos uma figura pública, por exemplo, nós nunca trabalhamos, um exemplo só, numa rádio. Você sabe quando você trabalha numa rádio, você se torna uma figura pública, embora não esteja no exercício de mandato de cargo político. Algumas posições que a gente acaba ocupando dentro da sociedade que nos dá projeção em termos de conhecimento. Nós nunca ocupamos um cargo assim. O mais próximo que chegamos disso foi o de assessor parlamentar, porque ali a Câmara é que recebe essas demandas populares, e a gente acabava conversando com muitas pessoas. Mas em relação à quantidade de pessoas que tem em Jequié, era um conhecimento limitado. E nós dizíamos sempre que nós tínhamos 3 dificuldades. A primeira delas era o tempo era muito curto. A segunda delas eram as finanças, mas a principal não era nenhuma dessas duas, não. Era o conhecimento. Nós tínhamos uma limitação muito grande em termos de conhecimento do povo de Jequié. Verdade. Agora, tínhamos uma vantagem. Quem nos conhecia confiava na gente, independentemente de posição político-ideológica. Por exemplo, eu tenho muita gente que votou comigo e que é eleitor em nível nacional de Lula, de Ciro. Por quê? Porque sabe que a posição de James, embora seja favorável ao presidente Bolsonaro, e James, embora seja um homem de direita, ele respeita o sentimento que essas pessoas têm. Eu sempre respeitei, Will. Você não vai encontrar, por exemplo, nas minhas postagens no Facebook, eu não apago nenhuma. Nem no meu blog, não apago nenhuma. Tudo que eu escrevi está lá. Tudo, absolutamente tudo. Você não vai encontrar, por exemplo, nenhum desrespeito meu
em relação a essas figuras que eu citei. Você não vai encontrar uma comemoração de James quando Dilma foi impeachmentada ou quando Lula foi preso. Não é que eu era contra, não, pelo contrário. Eu sempre fui favorável ao impeachment de Dilma, sempre fui favorável à prisão de Lula. Mas eu entendi que isso não deveria ser comemorado, porque ao mesmo tempo que era alguma coisa que demonstrava que nós estávamos dando um passo adiante no combate à impunidade, nós estávamos também demonstrando a pior face da nossa história. Entende? Então eu não comemorava. Eu penso o governo como pensava Israel. Israel, quando um rei pecava e era destituído do reino pelo Senhor, Israel pranteava. Ele não comemorava, ele não fazia festa por isso. Então essas pessoas, entendendo quem era James Meira, e eu sempre fui muito transparente naquilo que eu sou, votaram conosco. E já pegando o gancho de Wilson... Ô, Tonho, eu queria fazer os comentários do pessoal depois aqui. Sim. Tem muita gente enviando pergunta para James. E só para aproveitar esse gancho, James, você falou em relação ao seu apoio a Bolsonaro. Olhando aqui, você teve mais votos de Jequié que o próprio Bolsonaro quando saiu para presidente. Você deve saber disso, né? Bolsonaro teve 27.012 votos quando saiu a candidato à presidência aqui em Jequié. E você teve 27.400 e... Você sabe o número exato, 407. Né? Exatamente. Então, você, na sua visão, esse seu apoio ao Bolsonaro pode ter de prejudicado em algum momento? Porque a gente também escutava pessoas falando, ele apoia o Bolsonaro, fascista, coisas do tipo. Você acha que isso também atingiu a sua votação? Eu acho que nós tivemos um apoio muito considerável dos eleitores do presidente Bolsonaro. Acho, inclusive, que a nossa principal base eleitoral são os direitistas, conservadores, bolsonaristas de Jequié. Mas, obviamente, Fernando também teve voto de pessoas que votaram no presidente no segundo turno de 2018. Cocá em menor quantidade, mas também teve. Dificilmente Pé Roxo e Rita tiveram votos de bolsonaristas. Mas, eventualmente, tem lá meia dúzia de votos cada um. Por que dificilmente? Porque eles estão num espectro político mais radical do ponto de vista ideológico, né? Pé Roxo no PSOL e Rita no PCdoB, que são partidos com os quais os bolsonaristas não têm nenhuma afinidade. Agora... O que nós vimos em Jequié, Rony, foi o seguinte. Bolsonaro está mais popular hoje do que em 2018. Ponto. Isso é verdade. No entanto, nenhum candidato vai conseguir todos os votos do presidente, porque a eleição municipal é diferente, é municipal. Eu acho que eu consegui a maioria dos votos do presidente Bolsonaro. Mas, embora ele esteja mais popular do que em 2018, a rejeição ao presidente ainda é grande. Do Nordeste está diminuindo, mas ainda é aqui. Né? E ainda é grande em Jequié. Ela é cada vez menor, mas talvez ainda seja maior a rejeição do que a aprovação. Então, eu estou falando aqui do ponto de vista puramente analítico, político, eleitoral. Eu acho, e nós vamos nos esforçar muito, para que essa rejeição caia cada vez mais e que a gente dê ao presidente Bolsonaro aqui já no primeiro turno uma votação maior do que a que ele teve no segundo. É para isso que nós estamos trabalhando. Inclusive, eu sempre dizia que 2020 é um passo para 2022. Todo mundo sabe do meu posicionamento político e ideológico e todo mundo sabe que eu estarei com o presidente Bolsonaro em 2022. Perfeito. Agora, mas rapidamente, Rony. Sim, pode concluir. Somente concluindo. Então, teve muita gente que não votou conosco porque estávamos com o presidente Bolsonaro. Isso é fato. Aí alguém me perguntou outro dia, mas rapaz, você estava com o Bolsonaro, se você não estivesse... seria melhor. Eu digo, olha, mas se eu dissesse que não estava, eu estaria sendo mentiroso. E eu acho que a principal característica de um candidato quando se apresenta ao povo é revelar quem ele é. Olha, eu sou esse cara aqui. Eu represento o partido tal. Eu gosto muito da etimologia, professor Tonho. Partido, o que significa? Partido significa parte. Parte da sociedade. Um partido representa parte da sociedade. Partido nenhum representa a sociedade inteira. Nenhum. Então, eu me apresento como eu sou e deixo a critério do eleitor o julgamento e a decisão final de se vota em mim ou não. Perfeito. Vamos dar espaço às perguntas aqui, que já é 9h45, o pessoal tem muitas mensagens para os gêmeos, né? Vamos ver aqui, começando pela Cláudia, que está falando uma linda mensagem. Wilson, Deus abençoe a todos nós, falando da mensagem de abertura. Neide Matos acompanhando, Miralva também acompanhando, Marcelo Ferreira, muita gente assistindo. O Jorge Batista também está acompanhando a gente, ele está lá em São Sebastião. A Jaqueline fala que Jequié perdeu a chance de se livrar das garras das velhas raposas. Vamos ver quem mais.
A Cica Menezes, Jequié perdeu a oportunidade de mudar, é o que ela comenta. Tem algumas perguntas para o Gêmeos. Eu vou pedir se você puder ser um pouquinho sucinto para a gente conseguir fazer todas, beleza, Gêmeos? A primeira do Adriano Bento. Gêmeos, você aceitaria algum cargo na gestão de Zé Cocá? E aí ele termina, segue o líder, Wilson. Isso aí é para você, viu? Pois é, absolutamente nenhum cargo na gestão de Zé Cocá. Inclusive, ele andou falando de um tal Conselho de Fiscalização. Me parece que ele tem dificuldade com a administração pública. O Conselho de Fiscalização tem que ser prefeito eleito independente do município. Não faz sentido nenhum você ter um Conselho de Fiscalização subordinado ao prefeito. Conselho do qual eu não participarei. Perfeito. Vamos lá que tem mais perguntas aqui. Do Fabrício Meira. Pergunte ao convidado como ele vê essa briga política pela vacina e o comportamento do presidente ao dizer que não vai tomar a vacina. Gostaria muito de ouvi-lo. É a pergunta do Fabrício. O presidente tem todo o direito de não tomar a vacina. Ele é um homem maior de idade, sabe o que está fazendo ou o que não está fazendo. E, inclusive, já teve a Covid e dizem os especialistas que quando você tem a doença, você está imunizado. Não se sabe exatamente por quanto tempo, mas a vacina também não se sabe por quanto tempo ela imuniza. Eu, no entanto, não sou antivacinista, embora eu ache muito estranho que a única coisa que a gente use no mundo para cuidar da saúde, sem fazer nenhum teste, seja a vacina. Eu acho isso muito estranho. Ninguém faz teste no bebezinho para saber se ele pode ou não tomar aquela vacina. Dá a vacina. É como se a vacina servisse para todo mundo, não tivesse contraindicação. Eu acho isso estranho. Mas eu não sou antivacinista. Então, eu e minha família tomaremos a vacina, obviamente, com a autorização da Anvisa. Porque o ministro Lewandowski, eu vou ser sucinto, termina em 10 segundos, o ministro Lewandowski autorizou estados e municípios a comprarem a vacina, independentemente da autorização da Anvisa. Essa eu não tomo. É verdade. Tinha uma pergunta, mas você já acabou de responder, que era do Chico Salles, que fala que precisamos de novos políticos, independente da cor, e gostaria de saber se você amanhã votaria em Bolsonaro. Você já falou que vai, sem dúvida, votar, e se você vai tomar a vacina ou não, e por que toma ou não, é a pergunta do Chico Salles, né? Eu tomo a vacina que for autorizada pela Anvisa. A outra, essa que Lewandowski autorizou, Deus me guarde. E não vou falar mais nada, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou orientando contra a vacina. As perguntas foram essas, só a Beth Almeida aqui. Meu amigo James Meira, homem abençoado por Deus, eu ainda quero ver você sendo nosso líder. O pessoal pode continuar mandando os comentários que a gente vai lendo. Pode seguir. E o detalhe, assim, de voltando para o campo, né? O James vai... Você gosta do James, né? Você é meio americanizado. O James Meira é que... James, você tem quantos anos? 40 anos, Wilson. 40 anos. Eu te conheci... Aparento assim... ter 60, mas só tenho 40. Não, você é jovem. Eu te conheci tem uns 8 anos, né? No período tem 8 de... 8 anos. E realmente, minhas missas são de cor presente. Quando eu vi... Primeiro, você lembra que você veio aqui ainda no Novo? Lembro, sim. Quando você saiu do programa, eu falei, rapaz, o conteúdo que esse rapaz tem. Estou fazendo aqui para ser candidato, pelo que eu ouvi dele com aqueles outros 3 que vieram. Que era um momento muito, né, pós-eleição presidencial. Isso, e tal. Exato. Passou a eleição, ou passou aquele período. Um amigo falou assim, rapaz, eu vou votar num rapaz que, que diz que é da Justiça Federal, que é daqui de Jequié. E eu tive dúvida de assimilar, porque eu lhe conhecia na Polícia Militar e não sabia que você já estava... No MPF. Pois é. Aí fiquei naquela dúvida, depois soube que era você. Fiquei esperando. Falei, será que é aquele mesmo disco de James? Não vai a lugar nenhum. Olha, eu estou lhe falando aqui. Quando as coisas foram acontecendo, um dia, e aí eu também, minhas coisas, eu abro o jogo, eu cheguei para o deputado Antônio Brito, numa conversa lá na rádio, amistosa, de batendo papo. Falei, deputado, esse candidato, James Meira, que eu ouvi de 2 debates ele se colocando, se qualquer um dos dois, tanto o doutor Fernando como o Zé Cocá, demonstrasse a segurança que ele está tratando a questão política, ele tem tudo para ser o prefeito de Jequié. Ele falou, realmente a gente ficou comentando sobre isso. Naquele momento, eu já senti outra visão que eu tive de você, do candidato James Meira, porque você mostrou segurança no que você passava. Você esteve na rádio um dia, a gente conversou, quando você saiu, os colegas lá são testemunhas, eu falei a mesma coisa. James está com segurança naquilo que ele pretende ser. Diferentemente
do discurso do próprio Zé Cocá, que era aquela coisa do governo, vai fazer, vou chegar e fazer, e do próprio terceiro colocado, que foi o doutor Fernando, que não passava, isso é fato, uma segurança, não é, de que ele poderia resolver os problemas. E a população de Jequié, independente de Bolsonaro, de Rui Costa, de deputados, então, querem alguém que passe essa segurança, que vai fazer algo diferente por essa terra. E aí talvez foi que as pessoas entenderam que James, esse é o meu pensamento, viu? Era a pessoa ideal para fazer. Se foi por 2.000 e poucos votos que você perdeu, que eu digo, não foi o eleito, lhe dá um estímulo enorme, sim, não é? Sim, porque em outra eleição, independente de quem venha por aí, o contexto é outro. Você já é conhecido de 27 mil. Ou votam os mesmos, ou não votam, ou cresce, mas já é outra circunstância, né? É verdade. Esse eu vou fazer aqui, é um testemunho aqui para ficar gravado. Mas é o que eu pensei da eleição. Eu falei, esse rapaz vai ganhar a eleição por isso. Pela forma como ele está passando. O povo de Jequié está atrás disso. Chega de embromação. Isso, exato. De falar, eu vou fazer, eu faço, eu não sei o que, eu vou conseguir, eu vou governar. Não é mais isso que nós queremos. Wilson, o teu sentimento é o sentimento de milhares de outros irmãos e irmãs jequienses. As pessoas não viam, num primeiro momento, a nossa candidatura como uma candidatura que pudesse chegar à vitória, mas, ao longo da campanha, isso foi se construindo no imaginário coletivo do povo jequiense. Aqueles que nos conheciam ganharam mais confiança de pedir voto. Aqueles que estavam indecisos, muitos indecisos na reta final, ficaram conosco, exatamente porque nós trazíamos uma mensagem que o povo precisa, o político, o Wilson, os grupos políticos de Jequié fizeram exatamente isso, política de grupo. Nós fizemos a política do povo, nós íamos conversar com o povo. Qual era o grupo político de James Meira? Não existia grupo político de James Meira. Existiam pessoas que voluntariamente se agregaram a nós, que estavam nos ajudando aqui, ali, acolá. Isso aí nós tivemos muito. Eu costumo dizer, sem nenhum demérito aos outros, que o nosso time era o melhor time, sem dúvida nenhuma. O mais motivado, o mais empolgado, fazia tudo voluntariamente, trabalhava no comitê voluntariamente, ia para a rua voluntariamente, pegava a bandeira voluntariamente. Então era o melhor time. Desse ponto de vista, não tenho dúvida nenhuma. Agora, nós temos hoje uma realidade que os políticos antigos ainda não entenderam. As redes sociais democratizam o conhecimento. Então todo mundo sabe que Jequié hoje tem 300 e tantos milhões por ano para administrar. Todo mundo sabe disso. E quem não sabe, acaba ficando sabendo por outra pessoa que sabe. Todo mundo sabe que 300 e tantos milhões, quase 400, dá para fazer muita coisa. E a gente olha para Jequié e não tem. Jequié tem demandas que outras cidades muito menores, com uma renda muito menor, com uma representação muito menos importante do ponto de vista de Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e tal. Jequié tem demandas que essas cidades já venceram há não sei quanto tempo. Jequié tem essas demandas. E aí o povo fala assim, bom, o que há de errado com Jequié? Então vamos apostar num projeto que esteja desamarrado dessas velhas raposas. Essa era a palavra que nós usávamos sempre, desamarrados. Nós não podemos entrar amarrados. Desamarrados dessas velhas raposas para que a gente possa ver essas demandas atendidas. Essa era a nossa proposta. Se tiver honestidade, se tiver conhecimento, se tiver criatividade, que é o que eu espero que tenha o nosso próximo gestor, e oro para que ele tenha isso, Jequié melhora. Muitas demandas vão começar a ser atendidas. Ele assumiu muitos compromissos. Muitos compromissos. Eu não sei como a conta vai fechar. Como é que essa conta fecha? Eu não sei como a conta vai fechar. Porque quando desagrada, o negócio balança. A gente já, que passou pelo setor público, sabe. O fechamento dessa conta é muito difícil. Como é que ele vai atender as demandas dessas pessoas? Eu disse isso outro dia no programa, numa outra rádio, repito aqui. Imaginemos quantos cargos indicados por Zé Cocá existem, por exemplo, no Vale do Jiquiriçá. Uma vez deixando de ser deputado, e o governador não precisando mais da votação dele na Assembleia, porque ele não é mais deputado, ele perde esses cargos. Para onde vem esses cargos? Hoje já é uma... Para onde vem esses cargos? O secretário de Saúde vem de Piauí. Eu não tenho nada contra. O Alex Miranda disse que é muito competente. Foi diretor do hospital e saiu da diretoria para ser candidato a prefeito em Birataia. Para mim, ele pode ser o cara de maior competência, mas de que teria alguém, claro, teria quadro aqui. Mas isso, senhores, é o atendimento necessário
a exigência que está sendo feita Como você por um prefeito formaria, eleito. rapidinho aqui que a gente fica na curiosidade, como você conseguiria com esse grupo seu, ou você iria buscar em outros grupos, a composição do seu secretariado? Não, o nosso eleitorado... Você já tinha isso na cabeça? O nosso eleitorado, Wilson, nós tivemos voto em todas as camadas sociais. Perfeito. Ninguém pode dizer que James foi candidato nem da elite, nem da periferia. Nós tivemos voto em todas as camadas sociais. Agora, muita gente muito boa, altamente qualificada, votou com James. Então, como eu queria dar uma cara nova à administração pública em Jequié, nós iríamos sacar dessas pessoas que votaram conosco, que estavam com esse mesmo sentimento, porque também não adianta eu pegar uma pessoa que estava com cocá, com o sentimento de continuar tudo do mesmo jeito, e agora James eleito, ô prefeito, como é que tá, tudo bem, tal e tal, estou aqui à sua disposição. Não desculpa. Votei, mas eu queria votar no senhor. Me desculpa, o nosso projeto é de mudança, eu não estou dizendo que você não tenha competência ou que você não seja honesto, mas pera lá, você estava apostando num projeto de continuidade, o nosso é de mudança, e nós teríamos, melhor dizendo, um time muito qualificado para todas as secretarias. Agora, para os cargos, afora as secretarias, diretorias, coordenações, isso, aquilo, aquilo outro, talvez nós fôssemos ter alguma dificuldade, porque nós íamos ter que fazer ali uma... Professor, indique aí 2 pessoas, professor, 3 pessoas, né? O professor vai indicar 2 pessoas, 3 pessoas, e o prefeito vai escolher uma daquelas pessoas, porque eu não ia ter o conhecimento, a tanta gente apoiando, não ia ter. Então, eu sempre dizia às pessoas assim, olha, eu não estou prometendo nada. Agora, se você está querendo um espaço numa administração, é melhor você votar comigo, porque nos outros você não vai ter. Os outros já está tudo certo lá. Ô, Jean, essa pergunta, eu tenho sempre ela comigo. E eu sei que você é franco e realista. No lançamento da sua candidatura, você acreditava que teria esse êxito todo? Eu sempre acreditei que seria eleito prefeito de Jequié. Sempre. Desde 2019, quando nós começamos a conversar. Por quê? Primeiro, por uma questão de sentimento. Fé. Que aí ninguém precisa comungar comigo, porque é uma questão muito subjetiva. Não vou pedir que ninguém concorde comigo, nem discorde. Segundo, por uma questão de análise. Se o presidente Bolsonaro teve 27 mil votos em Jequié em 2018, e eu nascesse com 30% desses votos, eu nasceria com algo em torno de 10 mil votos. Eu sei quem eu sou. As pessoas, eu sabia que iam escarafunchar a minha vida e não iam encontrar muita coisa. Perfeito eu não sou. Ia encontrar algumas imperfeições que o eleitor ia entender. Bom, mas eu também tenho algumas imperfeições. Então, eu sabia que eles não iam encontrar nada que pudesse desabonar a minha candidatura ao ponto de me torná-la inviável. Isso eu sabia. Eu sei quem eu sou, eu sei como eu trato as pessoas também sabem como eu as trato, no posto do Campo do América, na Polícia Militar, em tudo quanto é lugar por onde eu passei, todo mundo sabe qual é o meu trato, sabe qual é o meu posicionamento, sabe que eu sou transparente, mas sou respeitoso. Eu não sou aquele radical que diz assim, você não presta porque você não pensa como eu. Então, eu achava que, nascendo com 10 mil votos, nós conseguiríamos duplicar ou colocar 150% em cima, ou colocar 200% em cima, que era o que eu sempre falava para a nossa equipe. Nós precisamos de 30 mil votos. Não, mas não vai precisar de 30 mil votos porque a pandemia vai diminuir o número de pessoas votantes, tal. Margem de segurança é 30 mil votos. Com quantos votos está eleito o prefeito? 30.300 votos. Né? Então, eu estava certo. Nós chegamos muito perto. Eu só tenho a agradecer ao povo de Jequié, só tenho a agradecer aos eleitores, só tenho a agradecer à minha equipe, só tenho a agradecer a Deus. Mas você vai manter um posicionamento assim, mesmo com esse desejo que você já revelou aqui, de que ele dê certo, mas uma oposição... Sim, isso aí claro, para o bem do próprio governo dele. Governante não pode trabalhar acomodado, Wilson. Ele tem que trabalhar... absoluto conforto. Todo mundo está do meu lado. Não, ele tem que trabalhar incomodado.